Olá, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve, né? Curte o vídeo. Ó, a história de hoje é Pecadinho e Pecadão. História um pouquinho séria, mas vamos lá, tá? Papai do céu quer falar o seu coração, hein? Carlos, um dia, voltando do trabalho, achou um ovo. Quando ele viu, era um ovo de serpente. Serpente, cobra, isso mesmo. E ele, né, nem pensou, achou bonitinho aquele ovinho, né? Nem imaginou que a cobra podia crescer e não levou o ovinho pra casa. Amou ter aquele ovinho. O filhotinho da cobra nasceu, era uma gracinha, ele amava aquele filhotinho. E aí foi. Um dia, no finalzinho da tarde, eles saíam para passear, isso. E ele estava sempre preocupado para que o bichinho não gripasse. Não tinha uma noite em que o amigo não embalasse os sonhos daquele bichinho, cantando para ele canções de niná. Como a serpentinha gostava de dormir ao som da voz dele. Ai, aquela cobra foi passando o tempo, saiu rapidinho, não era mais uma cobra filhotinha, né? Agora ela era uma cobra teen, uma cobra adolescente, com direito de usar bonés de times de basquete e tudo mais. E ela tinha uma força daquelas. O meu amigo, que gostava de brincar com ela, a chamou de Peck. E começou a perceber que ela era bem forte. Mas ele sempre pensou, não, ela é forte, mas eu tô que mando, eu que tenho o controle. Depois de alguns meses, a cobrinha já tinha crescido bastante. E já não era mais a cobra bebê mesmo. Numa noite de muito frio, eles estavam assistindo televisão e aquela cobrinha começou a enrolar ele. Ele apenas olhava para ela meigamente, se enrolando nele. E assim eles ficaram vendo TV, quietinhos, juntinhos. De tão orgulhoso que estava, o amigo nem percebeu que a cobra tinha mudado. Ele amava tanto que ele nem via. Mas logo, logo, ele ia perceber. Ele ia. Um dia, quando ele retornou do trabalho, morto de cansado, ele só queria tomar um bom banho e já deitar na cama. As duas primeiras partes aconteceu. Ele realmente tomou banho e foi para deitar na cama. Mas ele não conseguiu dormir. Sabe por quê? A cobra estava lá. E ele falou, sai daí que eu tô com sono. E ela não quis sair. Ela fingiu que nem era com ela que estava falando. Ele falou assim, você não vai sair, não? Então ele empurrou ela. Quando ele foi para bater nela, para tirar ela de cima da cama, ela mostrou para ele as suas afiadas presas que cobra tem, né? E aí, ele foi e voltou para trás, assustado, né? A cobra, com ar de vitoriosa, apontou para o chão, tipo avisando, você vai dormir no chão, né? Até hoje você mandava em mim, mas a partir de agora, essa casa tem um novo líder. Quem comanda as coisas agora sou eu, a cobra. Pela primeira vez na história, o amigo Carlos se arrependeu de ter pegado aquele ovo. Com o passar de 2 dias, aquilo que um dia foi um enorme prazer e alegria se transformou numa terrível dor de cabeça. Aquela cobra brutamontes não dava sossego e nem largava do pé dele. Ele perdeu todo o controle da situação. Nem poder sair sozinho ele não podia mais. Não tinha jeito. A cobra logo percebia, entrava no carro e ia junto. Quando sentia que não estava recebendo a atenção que ela merecia, logo ela dava um jeito de chamar a atenção para ela. E a situação ficou de um jeito que nem estudar mais o Carlos estava conseguindo. Um dia, quando ele retornou do emprego, ele abriu a porta da sua casa, ele encontrou a casa toda destruída, tudo quebrado. Ai, meu pai. Sustentar a Peck, a sua amiga cobrinha, estava se tornando insuportável. O dinheiro do seu salário não era suficiente para alimentar aquela cobra tão grande. Nossa, realmente não tinha jeito de se livrar daquele peso. E com o passar do tempo, ela foi ficando cada vez mais exigente. Agora a cobra não queria rastejar, ela estava muito cansada. Ela queria ser carregada no colo, para cima e para baixo. Olha só que confusão. Até que um dia a serpente veio e começou a se enroscar em Carlos. E ele ficou imobilizado, não conseguia nem sair do lugar. E ele reclamou, mas o que é isso? E ela continuou. Ele implorou, por favor, não faça isso, para de me apertar. Lembre-se que eu fui bonzinho com você, cuidei de você e tal. A essa altura ele já nem conseguia se mexer mais. Ela abriu a boca e em questão de segundos engoliu completamente o rapaz. A seguir, ela palitou os dentes e deu um enorme arroto
e saiu rastejando e comemorando a vitória. Vomitando logo seu amigo, que ficou inconsciente e quase morto. Foi nesse momento que o amigo Carlos percebeu que não poderia sozinho com aquela cobra. Ele pegou um antídoto, que é aquilo que acaba com o veneno da cobra, e que eles tinham dado a ele, mas que ele nunca quis aplicar, e aí ela logo morreu debaixo do poderoso antídoto. Que alívio, né? Depois disso tudo, agora ele era livre e um grande vencedor depois de aplicar a vacina. A aplicação da história. Quem sabe um dia você não estava andando por aí descontraído, né? Quando de repente algo chamou sua atenção. Talvez você olhou para a vida do seu amigo, começou a observar que ele tinha uma vida melhor que a sua, né? Começou a contar pequenas mentirinhas, a ficar, a pegar umas coisinhas emprestadas e não devolver, né? Essas coisas, né? E aí algo começou a chamar sua atenção. E aí Deus sempre avisa antes que no final você vai sair perdendo se você dá lugar ao pecado. O que é pecado? Tudo que te afasta de Deus. Pecado é aquilo que o Senhor não gosta, é desobedecer ao Senhor. E cada um de nós temos coisas que podem nos atrair, mas eu tenho que escolher e saber o que é melhor para mim. E o melhor é ouvir o que o Senhor fala que é melhor para nós. Ai, muitas pessoas entram para mentira, tem maus pensamentos, tem ciúme, reclama de tudo, começa com palavrão, fofoca. Isso tudo é pecado. É uma série de coisinhas e mais coisinhas que contaminam o nosso coração e já receberam as boas-vindas na nossa vida. Você já levou alguma desses pecados para dentro da sua casa, que é o seu coração? Já preparou o ambiente para que tal pecado recebesse condições de nascer dentro de você? Pecados muitas das vezes são acolhidos dentro do nosso coração e a gente trata eles tão bem. Na realidade, eles já são como os nossos filhos, né? E quando o pecado tem fome, sim, ele tem uma terrível fome. Ele sempre quer mais e nunca é saciado. Muitas das vezes a gente alimenta esses pecados dentro de nós. Que tipo de pecado você tem alimentado? O apetite voraz do pecado cada vez quer que a gente o alimente mais. Você tem levado seu pecado para passear? Tá levando ele para a escola? Fala mal dos pais, conta mentira, né? Fala que pode fazer o que quiser, ninguém vai descobrir. E o seu pecado cresceu tanto que ele te envolveu completamente, né? Agora você nem acha mais que tá errado fazer aquilo que você tem feito. Tem crianças, adolescentes que veem revistas de mulheres e homens peladinhos. Não pode, né? Você tá brincando com o seu pecado, achando que você consegue ganhar. Não, quando eu quiser eu paro de fumar, quando eu quiser eu paro de fazer coisas erradas, né? Quem tem o controle da situação? Tem certeza que na hora que você quiser parar de pecar, você consegue? A Bíblia diz que não existe vantagem nenhuma em pecar, porque chegará o dia, se é que esse dia já chegou, que você vai ser totalmente dominado pelo pecado. Foi isso que Jesus Cristo afirmou. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Até hoje não apareceu ninguém que consiga driblar o pecado. Quanto mais lugar você dá, pior. Pecado é algo que prende, que escraviza, né? E não dá. E o pecado sempre vai tomando conta quando a gente dá lugar a ele, né? Até que às vezes a pessoa fala, não, agora eu vou parar. E aí ela não consegue, porque ela não consegue mais abandonar essas práticas que não agradam a Deus na vida dela. Sabia que depois de envolvimento com o pecado não se consegue ficar livre tão fácil assim? As consequências vêm. A Bíblia diz claramente que o ser humano sempre colherá justamente aquilo que ele plantou. E mais, o pecado tem uma excelente memória. Ele sempre acha o caminho de volta. Você acredita nisso? Você sempre sentirá saudades. Afinal, desde pequenininho você o acolheu, o alimentou e o embalou. Sim, o pecado vai reclamar porque ele quer ganhar espaço dentro de você. E você deu lugar, né? Ai, gente,
Crianças, é muito importante você entender que o pecado só faz mal, por mais que ele possa te dar uma alegria, seja legal na hora, mas o pecado acaba com a nossa vontade de viver, ou a vontade de relacionar com Deus, atrapalha a gente na oração, ler a palavra. Se o veneno do pecado circula na nossa alma e é capaz de prejudicar qualquer pessoa. O único antídoto para matar o pecado é a cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz para garantir que a gente fosse livre de todo o pecado. E quando a gente reconhece Jesus, a gente se arrepende, dá espaço para Ele na nossa vida, aí sim a gente é livre. Nós somos arrancados da escravidão do pecado pela ação poderosa do amor de Deus. Veja o que a Bíblia garante àqueles que são desejosos de sair do domínio do pecado, aquele que quer viver para o Senhor. Quem procura esconder os pecados será sempre vai ter sempre um fracasso. E quem confessa e abandona o seu pecado, que é aquilo que não agrada a Deus, é perdoado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos enganando a nós mesmos e recusando-nos a aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, podemos confiar que Ele nos perdoa e purifica de todo o erro. Sim, se você percebe hoje que o pecado está em você e que você precisa de Jesus, corra para a cruz. Decida hoje confessar seus pecados e abandonar essas coisas que você sabe que não agrada ao Senhor. De hoje em diante, aceite Jesus na sua vida. Se arrependa do que você fez e Ele, com o seu amor, com a sua paz, vai encher você e vai ter festa no céu. Porque a única hora que tem festa no céu é quando um pecador se arrepende. Que a gente possa se arrepender daquilo que a gente fez ou faz que não agrada ao Senhor. Que você possa ser uma criança, uma adolescente, uma adulta que agrada a Jesus com toda a sua vida e não dá lugar ao pecado, mas dá lugar a Jesus no seu coraçãozinho. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.